E aí, tudo bem? A gente ouve muito a frase até que ele venha, né? Mas o que ela significa na prática, para o nosso dia a dia? É exatamente sobre isso que vamos conversar aqui, para entender como viver nesse período de espera de um jeito com propósito. Então, bora lá mergulhar nisso. Olha, a base de tudo está aqui, nesse versículo. Ele nos coloca exatamente no tempo em que a gente está vivendo, o período entre a morte de Cristo e a promessa do seu retorno. É dentro desse até que a nossa vida inteira acontece. Para a gente entender como viver agora, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar a história completa. A Bíblia apresenta uma narrativa gigante, épica mesmo, dividida em 4 grandes atos que dão sentido para tudo. Pensa assim: o primeiro ato é a criação, um estado de perfeição e harmonia. O segundo é a queda, o momento em que o pecado entra no mundo e causa separação. O terceiro ato é a redenção, que é o plano de resgate de Deus através de Jesus. E o quarto, a consumação, é a promessa de que no futuro tudo vai ser restaurado. E é aqui que a coisa fica interessante para nós. A gente está vivendo exatamente aqui, no meio do terceiro ato. A redenção já rolou lá na cruz, mas a consumação final ainda não chegou. Entender isso muda tudo, porque significa que a gente não está vivendo uma história à toa. A gente está num capítulo decisivo e com um final já garantido. Essa nova realidade em que a gente vive foi inaugurada pelo próprio Jesus. Ele estabeleceu uma nova aliança, um novo pacto. Vamos ver como isso muda completamente as regras do jogo. Agora, olha que interessante o contraste nesse slide. Na antiga aliança, o perdão dependia de sacrifícios contínuos de animais, um esforço humano que se repetia sem parar. Na nova aliança, não. Temos um ato único, definitivo, de Deus. Cristo foi o sacrifício perfeito e a gente recebe essa reconciliação como um presente. É por isso que somos chamados de comunidade pactual. Isso quer dizer que o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros é baseado numa promessa, selada pelo sangue de Cristo. Participar da ceia é a nossa declaração pública de que a gente pertence a essa aliança. E que privilégio imenso fazer parte disso. Certo. Com toda essa base teológica no lugar, a gente chega na pergunta que não quer calar, a mais prática de todas. Sabendo de tudo isso, como é que se vive? Essa é a questão que tem que guiar a nossa jornada. Não é só sobre esperar de braços cruzados, né? Mas sobre como viver ativamente. Como a gente anuncia não só a morte dele, mas também a nossa própria morte para o pecado. A primeira parte da resposta está em entender a nossa nova identidade. A vida antiga já era, acabou. Nossa nova vida agora está segura, está escondida com Cristo em Deus. Poxa, isso muda radicalmente a nossa perspectiva. A gente passou da morte para a vida. E a boa notícia é que não fomos deixados sozinhos para tentar descobrir como viver essa nova vida. Não mesmo. A gente foi capacitado pelo Espírito Santo. Jesus prometeu um ajudador que nos daria poder. E esse poder não é para o nosso próprio benefício, sabe? É para a gente ser testemunha dele, representante dele no mundo, justamente nesse tempo de espera. E uma das formas como esse poder se manifesta é através dos dons espirituais. E aqui, é super importante entender, não se trata de talentos naturais, mas de capacitações que vêm de Deus para servir a comunidade. Isso tira aquela pressão de ter que ser bom em algo e traz a liberdade de simplesmente administrar um presente que foi dado. E esses dons têm propósitos bem claros. Eles existem para construir a comunidade, para promover união e devem ser usados em amor, não com orgulho. E olha só, o uso dos dons não é opcional. É um chamado à ação, porque o corpo de Cristo inteiro sofre quando uma parte dele não se move. Viver no Espírito também significa encarar um conflito interno, uma batalha que acontece dentro da gente todo dia. Esse slide aqui mostra isso de um jeito incrível. De um lado, o que a Bíblia chama de obras da carne, coisas como inimizades, invejas. Do outro, o fruto do Espírito. Olha a diferença: amor, alegria, paz. A nossa jornada diária é exatamente essa: escolher viver pelo Espírito e cultivar ativamente esse fruto na nossa vida. Isso nos leva para uma exortação final. A vida, nesse meio tempo, exige que a gente participe ativamente. Não dá para ser passivo ou acomodado.
O apóstolo Paulo deu uns conselhos muito poderosos para um jovem pastor, o Timóteo, e o contexto do Timóteo era muito real. Ele lidava com perseguição, treta dentro da igreja, gente ensinando coisa errada e até com problemas crônicos de saúde. Ele devia estar exausto. O primeiro comando de Paulo é direto: não seja negligente. Não ignore, não deixe de lado a capacitação que Deus te deu. É um chamado à responsabilidade ativa com o presente que foi recebido. E ele continua, usando uma metáfora fantástica. Reavive o dom. A imagem é a de soprar as brasas de um fogo que está quase apagando, sabe? Para que ele volte a queimar com força. As lutas da vida podem nos esfriar, e Paulo nos chama a reacender essa chama. Mas de onde vem a força para fazer isso? Paulo revela a fonte. O espírito que a gente recebeu não é de medo, não é de covardia. É um espírito de poder, de amor e de autocontrole. É com essa capacitação que a gente enfrenta as dificuldades e serve. Então, vamos amarrar tudo isso. A criação é um fato consumado. A queda também. E o mais importante de tudo, a redenção na cruz está consumada. O próprio Jesus disse, está consumado. Os atos mais decisivos da história já aconteceram. E assim, a pergunta final volta para cada um de nós. Enquanto a gente espera a vinda dele, nesse tempo que nos foi dado, como estamos vivendo? Estamos sendo negligentes ou estamos, como Paulo disse a Timóteo, reavivando a chama do dom que Deus nos deu? A questão fica aí para reflexão.